Você já sentiu que, por mais amor, compreensão e paciência que ofereça, ele simplesmente se afasta? Assim começa a história de Luísa. Não é uma história de romance, nem de vingança. É uma história de despertar, de transformação, de voltar para casa, para si mesma. Luísa cresceu ouvindo frases que muitas de nós escutamos desde meninas. Seja boazinha. Não cause problemas. Sempre coloque os outros em primeiro lugar. E assim ela fez. Aprendeu a agradar, a ceder, a se sacrificar, acreditando que essa era a fórmula para ser amada. Mas um dia, depois de ter dado tudo, e recebido quase nada, algo mudou. Essa mudança não foi um grito, nem uma explosão. Foi um silêncio, um cansaço, uma intuição interna que dizia: já basta. Ela havia chegado ao limite da própria invisibilidade. Luísa não queria se tornar uma mulher fria, nem alguém que brincasse com os sentimentos dos outros. Ela só queria parar de se sentir despedaçada por dentro, enquanto sorria por fora. E então, começou a se fazer uma pergunta, que jamais havia se permitido pensar. E se a mulher má não for má? E se for apenas uma mulher que se cansou de implorar por amor? É aí que começa sua jornada. Quando Luísa começa a se priorizar, o mundo ao redor também começa a mudar. Sutilmente, no começo, ela fica mais calada nos grupos onde antes media conflitos. Para de responder imediatamente às mensagens de quem só a procurava por interesse. Começa a dormir melhor. E, principalmente, começa a se olhar no espelho, de forma diferente. Ela já não se vê como a mulher que precisa ser escolhida. Ela se vê como uma mulher que escolhe. E esse pequeno giro muda tudo. Louise dizia: o que você pensa sobre si mesma se torna sua verdade. Mude seu pensamento, e você mudará seu mundo. Luísa começava a entender, mesmo com medo, mesmo sentindo culpa por pensar em si antes dos outros, mas dando passos firmes em direção à sua nova versão. E como todo processo de transformação, não foi fácil. Na primeira etapa, ela começou a perceber reações inesperadas ao seu redor. Alguns se afastaram, outros a criticaram. Ouviu frases como: você está diferente. Antes não era assim. Está ficando egoísta. Mas Luísa sabia, no fundo, que não era egoísmo. Era cura. Ela havia passado tempo demais entregando sua alma a quem só a queria pela metade. Agora, estava aprendendo a se entregar completamente a si mesma. O primeiro grande passo foi reconhecer que ela não precisava mendigar amor, que o amor verdadeiro jamais exige que você se traia. E esse simples pensamento mudou tudo. Sua vibração, seu olhar, sua energia. Os homens que antes a viam como uma opção fácil, começaram a sentir algo diferente. Desafio, intriga, atração. Não porque Luísa queria jogar duro, mas porque sua energia agora estava alinhada com sua verdade. Não se tratava de fazer esperar, nem de manipular. Tratava-se de uma calma, que vinha de quem se sabe completar. Louise dizia: o universo sempre responde ao que você acredita sobre si mesma. E Luísa começava a acreditar, pela primeira vez, que era digna de ser amada, sem condições. Mas essa jornada estava só começando. Luísa sempre foi a mulher do sim. Dizia sim a tudo e a todos. Mesmo quando, por dentro, gritava que não aguentava mais. Dizia sim para não incomodar, para não parecer complicada. Porque acreditava que o amor se sustentava no sacrifício. Até que, um dia, ela entendeu uma verdade que a desarmou por dentro. Cada vez que dizia sim aos outros, dizia não a si mesma. E essa descoberta mudou tudo. No começo, foi um não tímido, pequeno, quase inaudível. Foi dizer hoje não posso a um convite que não queria aceitar. Foi dizer não me sinto confortável diante de uma atitude invasiva. Foi responder com um simples não quero. Sem justificar tudo. E, por fora, parecia um detalhe menor. Mas, por dentro,
Foi um terremoto. Porque a cada não que dizia, Luísa reconstruía sua autoestima. Tijolo por tijolo. Luísa explicava com clareza. Cada decisão tomada com amor próprio é uma afirmação ao universo de que você merece o melhor. Mas nem todos entenderam isso. Alguns se sentiram rejeitados. Outros a acusaram de ter mudado, de não ser mais tão doce, de se achar demais. E sim, Luísa tinha mudado. Não porque se achava melhor que os outros, mas porque, finalmente, estava acreditando em si mesma. Seu primeiro grande conflito emocional veio quando disse não para alguém que antes tinha poder sobre ela. Aquele homem que ela sempre esperou, sempre perdoou, sempre justificou. Ela disse não às desculpas vazias. Disse, eu juro que agora vai ser diferente. Disse não aos silêncios disfarçados de orgulho. E isso o desestabilizou. Ele não estava preparado para essa nova versão de Luísa. Porque a mulher que antes implorava explicações, agora apenas escolhia o silêncio. Ela não precisava dramatizar uma saída, nem gritar sua dor. Agora, seu não era calmo, firme, definitivo. E esse tipo de resposta dói mais do que qualquer grito. Luísa compreendeu algo que ninguém lhe ensinou na infância. Dizer não não te faz egoísta, te faz livre. Mas essa descoberta veio com lágrimas. Porque dizer não também significa perder. Perder os que só a queriam quando ela era dócil. Os que estavam acostumados à sua disponibilidade constante. Os que confundiam seu amor com missão. Luísa chorou. Claro que sim. Porque, mesmo quando sabemos que estamos escolhendo certo, dói deixar para trás o que é conhecido. Luísa chamava esses momentos de contrações da alma. São aqueles instantes em que algo dentro de você se rompe, para que uma nova versão possa nascer. E essa nova versão de Luísa não pedia mais permissão para existir. Ela começou a notar algo curioso. Quanto mais se afirmava, mais magnética se tornava. Já não respondia ansiosa às mensagens. Já não preenchia vazios com palavras doces. Nem se desesperava por ser vista. E isso gerava uma tensão silenciosa. O quê? Quando uma mulher começa a se respeitar, ela obriga o outro a crescer ou ir embora. O mesmo homem que antes a ignorava começou a procurá-la com mais frequência. Mensagens repentinas, ligações inesperadas, só para saber como ela estava. Mas Luísa já não era a mesma. Ela não buscava vingança, nem atenção. Ela só queria paz. E então entendeu algo fundamental. Nem todos merecem uma segunda chance. E isso não te torna má. Te torna justa. Consigo mesma. No fundo, Luísa sabia. Sua energia agora tinha um valor diferente. Ela já não estava disponível para quem não sabia sustentá-la. E isso, sem palavras, começava a se notar em tudo. Na postura, no tom de voz, no olhar. Luísa aí dizia: quando você se valoriza, o mundo responde, com respeito. E os homens percebiam. Aqueles que antes se sentiam no controle, agora estavam confusos. Não entendiam. Como aquela mulher que antes justificava tudo, agora não justificava mais nada. Luísa não havia endurecido o coração. Ela apenas estava protegendo-o. Ela já não entregava seu amor como esmola. Oferecia-o como um presente. Mas um presente que só recebia quem soubesse realmente apreciá-lo. Esse segundo episódio marca o momento em que Luísa começa a viver a partir do limite. Não o limite que separa, mas o que define, o que cuida, o que honra. E você, que está ouvindo essa história, talvez esteja se perguntando: o que acontece quando começo a dizer não? O que acontece é que o seu mundo se reorganiza. Alguns se vão, outros tentam te manipular, mas também surgem novas pessoas, novas situações, novas energias, alinhadas com essa nova versão sua. Porque a mulher que aprende a dizer não deixa de ser vítima
e se torna criadora. E isso é irresistível. Neste ponto da jornada, Luísa havia aprendido a dizer não, a estabelecer limites, a parar de justificar sua existência, para caber na vida de alguém. Mas o que veio depois foi um território novo, desconhecido, temido por muitas. A solidão. Pela primeira vez, não havia mensagens a responder, nem chamadas que a mantivessem presa. Não havia promessas penduradas no tempo. Só havia ela, consigo mesma, e com um eco interior, que antes assustava, mas que agora se tornava um espaço sagrado. A solidão, aquela que ela sempre evitou, começou a revelar verdades. Porque o silêncio, quando não se teme, vira um espelho. Luísa se olhou, com honestidade, sem filtros, sem desculpas, sem precisar agradar. Enfrentou o próprio reflexo, não só no espelho físico, mas no emocional. E ali, descobriu algo que a sacudiu. Não era que não a tinham amado, era que ela não tinha se amado primeiro. Louise dizia: nossa tarefa mais importante é nos encher de amor próprio, porque é a partir disso que se constrói todo o resto. Luísa entendeu. Durante anos, buscou nos outros aquilo que só ela poderia se dar. Ela confundiu atenção com afeto, companhia com amor, presença com conexão. E cada vez que temia a solidão, entregava um pedaço de si, só para que o outro não fosse embora. Mas agora, enfim, não havia mais ninguém. E ela não estava se despedaçando. Pelo contrário, estava se recompondo. Os dias ficaram mais calmos. As noites, livres da ansiedade. Ela passou a ler, caminhar sozinha, escrever seus pensamentos. Redescobriu prazeres simples, que havia abandonado por estar sempre disponível. Mas nem tudo foi leve. Vieram dias de nostalgia, noites de dúvida. E se eu estiver me fechando demais? E se ninguém mais me amar? E se eu ficar sozinha, para sempre? Essas perguntas, tão humanas, vieram com força. Mas Luísa já não se deixava levar pelo medo. Ela havia aprendido. Uma mulher que escolhe a si mesma não fica sozinha. Fica rodeada do que é verdadeiro. E o verdadeiro demora mais a chegar. Mas quando chega, não vai embora. Um dos momentos mais reveladores foi quando ela reencontrou aquele homem do passado. Aquele que a fazia esperar, que sempre chegava tarde, que só aparecia quando ela ainda estava disponível. Dessa vez, foi diferente. Ele a olhou com o mesmo sorriso, usou as mesmas frases, falou de saudade, dos momentos juntos. Mas algo em Luísa já não reagia igual. Seu coração, antes ansioso, agora estava em paz. E ela entendeu. Não era ele quem havia mudado. Era ela. E ele sentiu. Porque o olhar dela já não pedia amor. Sua energia já não implorava atenção. Seu corpo já não tremia com a possibilidade de ser escolhida. Porque ela já havia se escolhido. Louise dizia: quando você deixa de precisar de aprovação, você se torna verdadeiramente livre. E essa liberdade não era fria. Era quente, suave, firme, como uma mulher, que já não precisa de explicações. Porque encontrou todas as respostas dentro de si. Luísa havia chegado a um ponto-chave da sua jornada. Ela compreendeu. A solidão não é ausência de amor, é presença plena de si mesma. E a partir daí, tudo começou a fluir diferente. Os homens começaram a se aproximar com outra energia. Eles já não procuravam uma mulher que os completasse, mas que os desafiasse. Luísa, sem se exibir, sem barulho, sem se colocar acima de ninguém, se tornava magnética, porque a segurança que emanava não vinha mais do ego, mas da alma. Aquela mulher que caminhava sozinha pelas ruas, com os fones nos ouvidos, e a mente em paz, começava a atrair olhares.
de formas que antes não conhecia. Porque há algo em uma mulher que não precisa ser olhada, que faz com que todos a olhem. E não era só aparência. Era energia, vibração, autenticidade. Louise dizia: a paz interior é o novo poder. E Luísa estava encarnando isso. Seu telefone tocava menos. Mas cada conversa era mais profunda. As pessoas rasas começaram a desaparecer. E no lugar delas, chegaram conexões verdadeiras. Conversas sinceras. Vínculos com propósito. A mulher que antes temia a solidão, agora desfrutava da própria companhia. Como se estivesse se redescobrindo. Então, ela entendeu algo crucial. Só quando você se torna sua melhor companhia é que para de aceitar qualquer presença por medo da ausência. Depois de aceitar a solidão como um espaço sagrado, e não como um castigo, Luísa começou a experimentar uma mudança profunda na sua forma de se relacionar. Ela já não precisava mais de relacionamentos para preencher vazios. Agora, ela queria compartilhar plenitude. Sua energia havia mudado. E com ela, a sua realidade. Louise Hay dizia: só atraímos aquilo com o que vibramos. Se você deseja um amor real, precisa começar vibrando em amor próprio. E era exatamente isso que Luísa estava fazendo. Antes, seu amor vinha de um lugar de necessidade. Agora, vinha de um lugar de escolha. E essa diferença mudava tudo. Começaram a aparecer homens diferentes, mais presentes, mais autênticos. Já não eram mais os mesmos que apareciam e desapareciam conforme a própria conveniência. Agora, eram homens que enxergavam nela não apenas uma mulher atraente, mas uma mulher completa. E isso os desafiava. Porque, quando um homem encontra uma mulher que não precisa ser salva, que não está esperando ser escolhida, ele é forçado a se perguntar: eu estou pronto para alguém assim? Na maioria das vezes, a resposta é não. Porque o magnetismo de uma mulher consciente não se baseia em jogos nem em manipulações. Ele se baseia na sua verdade. E essa verdade não pode ser fingida. Luísa já não buscava promessas. Ela observava ações. Já não perguntava: você me ama? Ela via se havia coerência. Porque uma mulher que se conhece sabe que o amor real não se diz, se demonstra. Louise afirmava: a verdadeira atração vem da alma que se respeita. E era isso, exatamente isso, que tornava Luísa magnética. Sua presença se tornou um filtro natural. Tudo o que não estivesse à altura da sua vibração simplesmente não conseguia se sustentar ao seu lado. Então, aconteceu o que costuma acontecer quando uma mulher se torna inquebrantável. Os homens do passado voltaram. Aquele que não a valorizou quando a teve voltou com nostalgia. Aquele que foi embora sem se despedir voltou com desculpas. Aquele que dizia que não estava pronto agora dizia que sentia saudade. Mas Luísa já não reagia com o coração na garganta. Ela observava, escutava, analisava. E, a partir dessa nova consciência, ela compreendia que muitos não voltavam por amor, mas por costume, por ego, por medo de perder o controle. E aqui vem um ensinamento poderoso. Nem todo mundo que volta merece ficar. Luísa percebeu que sua energia atual já não podia ser sustentada por qualquer um, e que não precisava se sentir culpada por deixar de caber em relações que já não ressoavam com sua nova versão. Porque às vezes, o crescimento nos afasta, não porque nos tornamos melhores, mas porque já não estamos mais dispostas a nos diminuir, para caber em dinâmicas antigas. Em um desses retornos, aquele homem que tanto a feriu perguntou: o que aconteceu com você? E Luísa, com calma, respondeu: eu me vi. Pela primeira vez, eu me vi. E quando uma mulher se vê de verdade, ela não pode mais permitir que a enxerguem com olhos cegos. Louise ensinava: a cura não precisa de vingança, nem de explicações, nem de portas batidas. A cura é interna, silenciosa, profunda. E é essa cura
que gera o verdadeiro magnetismo. Luísa não precisava agir como uma mulher difícil para atrair. Seu desapego, sua serenidade, sua clareza, eram mais atraentes do que qualquer estratégia emocional. E assim, um novo tipo de homem começou a se aproximar. Um homem que não temia sua luz, que não tentava apagá-la, que não queria que ela mudasse. Pelo contrário, se sentia inspirado por sua autenticidade. E foi aí que veio uma revelação poderosa. O amor verdadeiro não chega para te completar, chega para te acompanhar. Luísa já não buscava um salvador, buscava um companheiro de jornada. E a partir dessa intenção, sua energia começou a atrair outro nível de relação. Luísa dizia com clareza: quando você muda, tudo ao seu redor muda. E era exatamente isso que estava acontecendo. Luísa já não era mais a mulher que chorava por mensagens não respondidas. Agora, ela era a mulher que não entregava atenção sem reciprocidade, que não permanecia onde não havia presença, que não mendigava espaço na vida de ninguém, porque ela já havia construído o próprio mundo. Esse episódio marca uma transição vibracional. É o momento em que uma mulher para de correr atrás do amor e começa a caminhar com tanta firmeza que o amor se sente obrigado a alcançá-la. Porque uma mulher que se ama não espera, ela avança. E, quando ela avança, seu magnetismo não precisa de palavras, nem de pele exposta, nem de estratégias. Sua presença basta. Ela abala estruturas internas nas pessoas ao seu redor. E sim, nem todos os homens estão prontos para esse tipo de mulher. Mas isso, longe de ser um problema, é uma bênção. Porque, quando você para de atrair a partir da carência, o universo para de te mandar lições e começa a te mandar bênçãos. Luísa já não era mais a mesma. Ela sabia, sentia, mas agora precisava enfrentar uma das etapas mais desafiadoras do processo. Se manter firme na nova frequência, sem culpa. Porque o mais difícil não é despertar, é manter-se desperta. Luísa dizia: a forma como você se trata é uma instrução para o mundo. E Luísa estava vivendo isso na pele. Havia dias em que sua nova identidade brilhava com força. Ela se sentia plena, poderosa, centrada. Mas também havia momentos em que a antiga Luísa tentava voltar. Aquela que duvidava, que se perguntava se não estava sendo dura demais, que pensava se talvez não devesse dar mais uma chance. E foi aí que ela entendeu uma das chaves do amor próprio. Não basta despertar, é preciso escolher, todos os dias, não voltar a dormir. Os primeiros desafios vieram dos vínculos mais próximos. Amigas dizendo que ela já não era mais a mesma. Familiares perguntando por que ela estava tão exigente. Ex-parceiros tentando fazê-la se sentir culpada por ter mudado. Mas ela já não precisava ser compreendida por quem ainda não se compreende. E não porque se achava superior, mas porque havia aprendido a respeitar seu caminho, reconhecer seu processo, honrar aquilo que custou tanto construir. Um dos momentos mais impactantes foi quando uma antiga relação tentou voltar, não com violência, nem com manipulação, mas com nostalgia, com um sinto sua falta. Com um quem sabe, a gente tente de novo. E por um segundo, a antiga Luísa esteve prestes a dizer sim. Mas ela parou, respirou fundo, fechou os olhos e lembrou de tudo que já havia curado. E disse a si mesma: eu não cheguei até aqui para me quebrar de novo. Aquele não que ela pronunciou foi, talvez, o mais importante de todos, não direcionado a ele, mas à sua antiga forma de se relacionar. Porque, no fundo, dizer não a um vínculo que já não te representa é dizer sim a si mesma. Luísa dizia: o amor próprio não é um destino, é uma prática constante. E Luísa começou a viver com coerência. Não apenas se sentia diferente, ela agia diferente. Já não reagia por medo de perder alguém. Respondia a partir da certeza de que não queria mais se perder de si mesma. Essa coerência começou a gerar efeitos inesperados. As pessoas passaram a percebê-la como alguém diferente,
mesmo sem ela dizer uma só palavra. Sua energia falava por ela. Ela se tornou mais seletiva com seus espaços, mais consciente de seu tempo, mais clara com suas emoções. Ela já não estava disposta a entrar em conversas vazias, nem a manter relações que sobreviviam apenas por hábito. E isso, inevitavelmente, incomodava. Porque uma mulher coerente é um espelho que reflete o que os outros não querem ver de si mesmos. Luísa entendeu que sua presença agora tinha peso. Que sua atenção era um presente. Que seu amor já não era gratuito, mas sagrado, porque ela não o oferecia para ser querida, e sim para compartilhar, não para preencher vazios. E quando uma mulher começa a viver assim, o entorno se reorganiza. Amigos que não sabiam respeitar limites se afastaram. Familiares que se beneficiavam da sua culpa pararam de ligar tanto. E sim, no começo tudo isso doeu, mas depois se tornou libertador. Porque Luísa já não estava disposta a viver para agradar. Sua nova frequência não aceitava velhas dinâmicas. Luísa repetia sempre: o que não está em alinhamento com seu amor próprio desaparece. E era isso que estava acontecendo. Sua energia agora fazia o filtro. Já não precisava forçar conversas, nem justificar decisões. Sua presença falava. Seu olhar colocava limites. Seu silêncio era respeitado. Mas o mais importante, ela se respeitava. Esse respeito interno começou a gerar um tipo diferente de atração. Já não eram apenas homens que a procuravam, mas oportunidades, projetos, conexões mais profundas, relacionamentos com propósito, vínculos onde ela podia ser, sem precisar se explicar. Porque quando uma mulher para de pedir permissão para existir, o universo inteiro se curva diante da sua autenticidade. E então surgiu uma nova lição: nem tudo que vai embora é perda. Às vezes, é apenas espaço liberado para algo melhor. Nesse ponto, Luísa parou de se perguntar se estava fazendo certo. Já não precisava de validação externa para confirmar seu processo. Ela sabia que tudo que estava deixando ir era por amor, não por rancor, não por orgulho, mas porque compreendeu que não se constrói liberdade com tijolos de dependência. Luísa já não se sentia sozinha, nem vazia. Agora, ela se sentia cheia de si mesma. E, a partir dessa plenitude, começou a experimentar uma nova forma de se relacionar, não só com os outros, mas com a própria vida. Ela passou pelo silêncio, pelo desapego, pelo medo, pela culpa, mas também pela calma, pela revelação, pela firmeza e pela clareza. E, o mais importante, já não se reconhecia mais na mulher que costumava ser. Louise dizia: quando você cura sua relação consigo mesma, todas as suas outras relações se transformam. E era exatamente isso que estava acontecendo. Já não se tratava de resistir ao passado, nem de provar nada para ninguém. Luísa simplesmente vivia, e sua vibração, agora limpa e firme, atraía situações, pessoas e experiências que antes pareciam inalcançáveis. Um dia, sem buscar, conheceu alguém diferente. Não era perfeito, mas tinha algo que ela já não negociava: presença real. Um homem que não brincava com seu tempo. Que não confundia interesse com invasão. Que não sumia diante de um não. Um homem que, em vez de se assustar com a força dela, a respeitava. E, pela primeira vez, Luísa não se sentiu pressionada a provar que valia a pena, porque o seu valor já não estava em jogo. Ela já não pensava em como não estragar tudo. Pensava em como continuar sendo ela mesma, aconteça o que acontecer. Louise dizia: o que você pensa sobre si mesma determina o que você permite dos outros. E isso definia tudo. Luísa já não tinha medo de parecer demais intensa, demais exigente, demais clara, porque compreendeu que aqueles que amam sua versão mais autêntica não querem menos de você. Querem mais daquilo que te faz única. O que havia começado como um processo doloroso de separação agora se revelava como uma transformação divina. A mulher que antes implorava, agora escolhia. A mulher que antes se explicava, agora se expressava. A mulher que antes se diminuía, agora se expandia. E os homens percebiam isso. Mesmo aqueles que não sabiam dar nome ao que sentiam, sentiam no ar. Uma mulher que não precisa ser conquistada, porque já vive em conquista de si mesma. Ela não buscava elogios. Já não precisava se sentir desejada para se sentir valiosa.
Porque aprendeu que a verdadeira atração não nasce da carência, mas da coerência, dessa mistura mágica entre doçura e limites, entre abertura e critério, entre presença e desapego. Essa mistura que, sem querer, deixava muitos sem palavras. E sim, alguns fantasmas do passado voltaram. Homens que não entendiam como ela passou de suplicar por eles a esquecê-los sem rancor. Mas é que Luísa já não tinha espaço para ressentimentos. Não por se sentir superior, mas por ter se curado. Ela perdoou, mas não para justificar o que fizeram com ela, e sim para se libertar do que não era dela carregar. Louise dizia: perdoar não é aceitar o dano, é soltar o peso. E Luísa fez isso. Soltou a dor. Soltou as histórias sem fim. Soltou a necessidade de ser compreendida. E, nesse espaço vazio, começou a florescer algo mais forte do que qualquer validação. Uma paz interna tão sólida que não se negociava, nem por amor. A mulher que ontem chorava pela falta de atenção, hoje diz com serenidade: não estou disponível para migalhas emocionais. E ela não dizia isso por arrogância, dizia por amor. Amor por si mesma. Amor por sua energia. Amor por sua história. Porque agora ela entendia que tudo que viveu, até mesmo que mais doeu, fazia parte do caminho que a trouxe de volta para si. E então chegou outra revelação. Não se tratava de encontrar o homem ideal. Se tratava de se tornar a mulher que não se perde por ninguém. Esse foi seu verdadeiro renascimento. Ela já não vivia a partir da ferida, e sim da verdade. Já não reagia pela carência, mas com discernimento. Já não entregava tudo esperando receber algo em troca. Ela se entregava a si mesma, e a partir dessa plenitude compartilhava o que transbordava. Essa mulher já não precisava gritar para ser ouvida, sua calma era suficiente. Ela não fazia joguinhos para parecer difícil. Ela era difícil de manipular, o que não é a mesma coisa. Não confundia contato físico com conexão emocional. Sabia que o corpo pode mentir, mas a energia, nunca. E nessa nova versão de si mesma, finalmente entendeu o que Louise sempre ensinou. O amor não se busca. O amor se torna em você. E então, ele vem naturalmente. Luísa não precisava de provas de amor. Não queria promessas eternas. Queria presença real, reciprocidade, respeito. E se isso não estivesse disponível, ela não criava conflito. Apenas se afastava. Porque agora sabia que se afastar também é uma forma de se amar. Luísa já não esperava por explicações, nem mensagens, nem promessas, nem um amor pela metade. Ela tinha parado de viver em espera, e havia aprendido a viver de dentro para fora. E nesse espaço íntimo, onde não há mais máscaras nem carências, uma mulher se torna invencível. Louise dizia: quando você se cura, não transforma apenas sua vida, transforma a vida de todos ao seu redor. E era isso que Luísa estava vivendo. Sua presença se tornará uma revolução silenciosa. Não precisava gritar para ser ouvida, sua calma impunha respeito. Sua coerência despertava admiração. E seu jeito de estar no mundo, sem pedir desculpas por ser quem era, se tornava magnético. Já não se tratava de atrair alguém, e sim de não se perder por ninguém. E isso, em um mundo que nos ensina a mendigar amor, é radical. O mais bonito é que, sem querer, Luísa passou a inspirar outras mulheres, amigas, colegas de trabalho, até desconhecidas, começaram a notar algo diferente nela. Perguntavam: o que você fez? Está apaixonada? Mudou o visual? E ela sorria, porque não era nada disso. Era algo muito mais profundo. Ela havia parado de se trair. E quando uma mulher para de se trair, sua energia se torna tão coerente que é impossível não percebê-la. Ela já não precisava controlar, nem provar, nem implorar. Sua vibração fazia todo o trabalho. Luísa se tornou uma mulher que não responde com medo, mas com verdade. Que não busca validação, porque já se validou. Que não compete, porque sabe que seu valor não se mede em comparação. Que não permanece onde não há crescimento. Que não se entrega onde não há reciprocidade. Louise ensinava: tudo o que aceitamos do mundo exterior reflete o que acreditamos merecer. Luísa já não aceitava menos, porque já não acreditava que valia menos. E essa mudança, embora invisível aos olhos, era poderosa.
O homem que antes a tinha segura na palma da mão, agora via como um enigma. Não por frieza, nem por orgulho, mas porque ela já não orbitava ao redor dele. Agora, era ele quem se perguntava: será que estou à altura da paz dela? A mulher que antes tinha medo de ser esquecida agora compreendia uma grande verdade. O que é real não precisa ser forçado. E o que vai embora, libera espaço. Ela já não tinha medo de perder ninguém, porque não queria mais estar onde precisasse lutar para ser vista. E foi nessa certeza tranquila que Luísa se tornou inesquecível. Não por ter um corpo perfeito. Não por ser difícil. Mas por ter se tornado uma mulher completa. Louise dizia: você não pode amar de verdade se não amar a si mesma primeiro. E essa frase virou seu mantra. O mais poderoso de tudo foi que Luísa não mudou para agradar ninguém. Ela mudou para parar de se machucar. E essa autenticidade, esse eu sou assim e me respeito assim, tinha mais poder de atração do que qualquer técnica de conquista. Porque em um mundo onde todos buscam tapar seus buracos, uma mulher que não tem mais vazio se torna luz. E nem todo homem consegue sustentar essa luz. Mas isso já não a afetava. Porque Luísa havia aprendido que não precisa ser compreendida por quem ainda não despertou. Ela seguia seu caminho com passos firmes, sorriso sereno e um coração que já não sangrava. Irradiava. E aí estava o verdadeiro presente. Ela não precisava ser lembrada com drama. Ela seria lembrada por sua energia. Por como se valorizava. Por como amava sem se perder. Por como sabia dizer adeus sem perder a ternura. Porque uma mulher que se escolheu de verdade deixa uma marca que nenhum ego consegue esquecer. E se ele perguntar por que você mudou? Apenas diga a verdade. Eu despertei. Louise nos deixou um legado. O ato mais poderoso de amor é amar a si mesma com tanta profundidade que você já não aceita ser amada de forma superficial. E era isso que Luísa encarnava agora. Esse é o fim da jornada dela. Mas pode ser o começo da sua. Porque depois de se conhecer de verdade, não há mais volta.